Rádio Clube. Olá, minha gente do esporte de Gospel de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM do Gospel, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 8 de março de 2023, quarta-feira. Panorama Esportivo contando com o oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospel e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Estamos aqui hoje no dia 8 de março, dia da mulher, hein, João Augusto? Agora eu lhe pergunto, cadê será o Marcão? Cadê o Marcão? Será que ele tá trabalhando, né? Né? Tá nos afazeres, no dia a dia. Não, brincadeira. Eu quis falar do Marcão para puxar um gatilho para um outro assunto aqui, mas eu vou poupar dele hoje. Eu vou poupar esse assunto hoje. Queria mandar um abraço muito especial, um beijo muito especial a toda a mulherada aí, que realmente a gente só tem que enaltecer tantos feitos, e não é diferente no esporte também. A gente até separou alguns destaques, os quais nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, Evandro Oliveira, bom dia, como é que vai? Bom dia, Rafa, bom dia, Ferbo, tudo bem com vocês? Beleza, e aí, como é que vai, meu amigo? Tudo bem, tudo tranquilo. Hoje o Paulinho Mandiná também não tá aqui, a gente traz o Evandro, puxa o Evandro lá de dentro da produção, fala, vamos pro ar de novo. Paulinho foi calibrar a bola de cristal. Foi, não tá muito legal, né? Tá bem. E o Evandro bate de primeira, né? Pois bate fora do bumbo, né? Dá tapa fácil na bola. E aí, o que acontece? Começamos o Panorama Esportivo de hoje, Evandro. E aí, por conta justamente do Dia Internacional da Mulher, a gente preparou algumas situações aqui pra gente poder debater nesse primeiro bloco. Primeiro deles, entre Rebeca Andrade, Raíssa Leal, Ana Marcela Cunha e muitas outras atletas brasileiras, elas têm conquistado cada vez mais sucesso e reconhecimento no esporte, enquanto inspiram mulheres e meninas em todo o país. Se o esporte brasileiro atualmente caminha em direção à igualdade de gênero, esse é resultado da luta de muitas mulheres que enfrentaram obstáculos impensáveis e fizeram história diante das adversidades. No Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, a gente pôs aqui para relembrar 5 atletas do Brasil que abriram as portas em seus esportes e jamais serão esquecidas. A primeira delas, João Augusto, Maria Lenk, da natação. Filha de um imigrante alemão e nascida em 1915, Maria Lenk sobreviveu a uma pneumonia quando criança e foi ensinada a nadar pelo seu pai, no Rio Tietê, em São Paulo. Aos 17 anos, sem a companhia dos pais, Maria embarcou para os Jogos Olímpicos em Los Angeles, em 32, para se tornar a primeira atleta olímpica da América do Sul e a única entre 66 brasileiros que competiram naquela edição. Seu sobrinho, Francisco da Silva Júnior, contou ao COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, que Maria teve um papel importante na viagem de 27 dias a Los Angeles, no navio no navio em questão. Colocaram a tripulação da Marinha e um canhão na frente, disfarçando a embarcação, como se fosse um navio de guerra, para não ter que pagar taxa no canal do Panamá. Mas não funcionou. Também havia a bordo muitas sacas de café para serem vendidas e custearem as despesas da viagem. A Maria teve uma atuação importante durante o trajeto. Ela falava alemão e inglês fluentemente e ajudou nas negociações. Era a intérprete da delegação naquela viagem épica. Olha só que história. Sua viagem também estava apenas começando. Em 39, ela foi a primeira brasileira a quebrar um recorde mundial nos 200 metros e nos 400 metros peito. Ao se aposentar, cofundou a Faculdade de Educação Física da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, sendo a primeira mulher a dirigir uma faculdade no Brasil. Nadou até seus últimos momentos aos 92 anos, quando faleceu na piscina do Flamengo. Olha que história da Maria Lenk. Rafael, a modalidade dela, natação,
Hoje, todas as modalidades do esporte, a gente observa que precisa ter muita determinação, muita vontade, esforço, né? Além de tudo. E a natação é hoje um dos segmentos esportivos que exige muito. Você tem que estar muito bem preparado fisicamente, tecnicamente e com a cabeça boa. E é para você ver a história, a trajetória dessa moça, o que ela fez, o que ela... e tem mais, quantas línguas, intérprete. Pois foi intérprete da tripulação, uma história e tanto, né, Evandro? Foi ajudar a tripulação na negociação. Um jeitinho brasileiro, né? O Evandro até mais, né? Com problema de saúde, foi recuperando, hoje o esporte é fantástico. E isso é importante para a mulher, isso é magnífico. Aida dos Santos, a terceira atleta negra a representar o Brasil nos Jogos. Aida foi a única mulher da delegação brasileira em Tóquio em 64. No Japão, foi quarta colocada no salto em altura com 1,74 m, o melhor resultado de uma mulher do país até as primeiras medalhas femininas. Em Atlanta, em 96, no vôlei de praia. Criada no Morro do Arroz, em Niterói, Aida passou a adolescência estudando de manhã e trabalhando como empregada doméstica à tarde. Também jogava vôlei, mas foi convencida por uma amiga a tentar salto em altura. Evoluiu rapidamente, mas ainda enfrentava dificuldades financeiras e a oposição da família à sua participação no esporte. Mesmo sem treinador, ela foi a Tóquio e chegou perto de conquistar uma medalha olímpica. Ela contou ao COB como foi a reação da delegação. No momento da competição não caiu a ficha. Quando eu cheguei na Vila Olímpica me falaram assim: como você dá uma dessa, quarto lugar? Eu achava que quarto lugar não era nada. Eles perguntaram quantas competidoras no mundo existiam e valorizavam muito a minha conquista, lembrando que eu era a quarta melhor entre todas, apesar de abandonada, sem técnico, material adequado para competir, sem nada. Mais uma história de superação, né? Mais um perrengue que ela passou, né? E por todas as dificuldades, por ser uma mulher negra, né? Viver num país, numa época assim, muito difícil, já era difícil para a mulher, ainda mais a mulher negra, e superar esses obstáculos é demais, né? Ela também competiu, João Augusto, na Cidade do México em 68 e após se aposentar formou em Geografia, Pedagogia, Educação Física e lecionou na Universidade Gama Filho e a Federal Fluminense. É mãe da jogadora de vôlei olímpica, campeã olímpica Valesca, e atualmente tem 86 anos. Para você ver, essa modalidade salto em altura, ela exige muito do atleta. Ela cobra muito do atleta. Você tem que estar bem em todos os termos. E depois você vê a trajetória dela, estudou, formou e hoje e deu aula. Né? Deu aula, 86 anos. Quer dizer, tudo é saúde, tudo é esporte. Você pode ver, está bem com 86 anos, tá fantástico. Evandro, a terceira mulher de destaque aqui do nosso esporte nesse apanhado de hoje é Maria Esther Bueno. Maior tenista da história da América Latina, a Maria Esther Bueno não disputou os Jogos Olímpicos porque o tênis ficou de fora do programa olímpico durante sua carreira, mas seus 19 títulos de Grand Slam certamente a classificam ao Olimpo. Treinava quando jovem no Clube de Regatas do Tietê em São Paulo e encarava as longas, caras e complexas viagens para os maiores torneios de tênis do mundo na Europa, na América do Norte e na Austrália nos anos 50 e 60. Aos 19 anos conquistou seu primeiro Grand Slam nas duplas em Wimbledon. Outros 18 troféus dos maiores eventos do mundo viriam pela frente, incluindo o tricampeonato simples e pentacampeonato de duplas de Wimbledon e o tetracampeonato de simples e duplas no US Open, além das finais de simples e títulos de duplas no Australian Open e em Roland Garros. Foi escolhida como a melhor do mundo em 59 e 64. Aí também é notório, Maria Esther Bueno realmente, ela é o grande nome do tênis do Brasil. Foi a primeira mulher a chegar no top 1, né? Exatamente. E a única, assim, né? Que Exato. Ficou. Nós tivemos o Guga, né? Mas o Guga veio depois, quase na final da década de 90, mas por ter uma mulher com esse destaque, nós não tivemos nenhum atleta homem, no caso, que conseguiu chegar próximo aos feitos de Maria Esther Bueno. E o crescimento do esporte, em todos os segmentos, o crescimento, a tecnologia, ele vai se modernizando, ele vai melhorando a cada ano que passa. Você pega nas décadas aí, anos 50, 60, Maria Esther Bueno arrancou 19 títulos.
Tem 19 títulos na carreira. Exatamente. Então, e os grandes slam também, né? Então, se vamos dizer que essa atleta tivesse hoje, ela é soberana. Bom, e aí a gente tem também mais uma das mulheres de destaque no esporte, a gente não pode deixar de falar dela, da Hortência. Enquanto Maria Esther Bueno reinava nas quadras, Hortência nascia no interior de São Paulo e crescia apaixonada pelo esporte. Apesar de não ter familiares atletas, ela se dava muito bem em todas as modalidades que praticava na escola. Começou no basquete aos 14 anos apenas, nada que prejudicasse sua trajetória para ser uma das melhores da história. Hortência explicou ao COB como se encantou pelo basquete. Ela diz o seguinte: não tem muita explicação. É a mesma coisa de perguntar por que você se apaixonou pelo seu marido ou por que você se apaixonou pela sua mulher. Você bate o olho e se apaixona. Aquela bola laranja me emocionou. O basquete foi o jogo mais cativante, não desmerecendo os outros esportes, mas para mim era uma coisa incrível. Ter que botar aquela bola lá dentro da cesta, marcar, correr para um lado e para o outro, aquela coisa da equipe. O fato de estar em um esporte coletivo foi muito importante. Preciso ter gente do meu lado, ter amigas, trocar ideias. Sou assim até hoje. Aos 16 anos, já estava na seleção brasileira, campeã pan-americana em 91, ao lado de outras lendas, como Magic Paula e Janete. Hortência estreou nos Jogos Olímpicos em Barcelona em 92 como cestinha. 2 anos depois, foi campeã mundial com vitória histórica sobre os Estados Unidos na semifinal. Em Atlanta, em 96, a seleção conquistou a medalha de prata. Hortência é a maior pontuadora da história da seleção, com 3.190 pontos em 127 jogos. Representou o Brasil dos 16 aos 36 anos e ainda tinha mais história olímpica pela frente. Ela carregou a chama na cerimônia de abertura Rio 16 e seu filho, o cavaleiro João Vitor Oliva, competiu no hipismo em Tóquio 2020. Tá aí também uma grande atleta, a Hortência também do nosso basquete. Aí a Hortência pegou uma fase boa do basquete feminino brasileiro, tinha do lado a Paula, então foi uma outra grande jogadora, mas a Hortência no basquete feminino brasileiro, vamos falar assim, foi a cara, né? Foi a atleta que desmembrou. Você disse muito bem, Rafael, aí 3.190 pontos em 137 jogos. 127 jogos, dá para você ver. E a Hortência, o Evandro, quantos jogos eu assisti do basquete da Hortência, a facilidade, quando ela arremessava, fazer posto de 3, ou de longe ela conseguia acertar a cesta, entendeu? Então é soberano. Evandro, a gente não pode deixar de falar também do futebol, e temos aqui uma figura exemplar, a incansável Miraildes Maciel Mota. Miraildes, é isso mesmo. Sabe quem é? Não. A Formiga. Formiga. É um dos grandes nomes da história da seleção brasileira de futebol. Nascida em Salvador, ela sofria agressões do irmão por gostar de jogar futebol, mas era apoiada pela mãe, Celeste, que a incentivou a investir no esporte. Passou do futsal para o futebol e aos 15 anos já estava na seleção brasileira. De lá só saiu em 2021, após 2 pratas olímpicas, em Atenas 2004 e Beijing 2008. Uma prata e um bronze na Copa do Mundo FIFA 2007 e 99, respectivamente. Formiga é a única pessoa da história do futebol a ter disputado 7 edições de Copa do Mundo FIFA, referência no meio-campo e líder de diversas gerações. Mostrou junto a Marta e a Cristiane que é possível criar ídolos no futebol feminino. Em 22, Formiga externou à Folha do Pernambuco os seus sentimentos sobre sua trajetória. Ela diz o seguinte: sou muito grata a Deus por ter nascido no Nordeste, por ser negra e pelo dom que Deus me deu, que é jogar futebol. O futebol me tornou essa pessoa que sou e eu devo tudo ao futebol, não tenho dúvidas disso. Tive realmente que lidar com várias situações, por tudo que eu passei para chegar onde cheguei e onde estou. Não me sinto, não me vejo e não me coloco num pedestal. Sempre estou com os pezinhos no chão. Mas, por eu ter me tornado quem eu me tornei, só tenho a agradecer a Deus mesmo.
Acho que sem ele, em nossas vidas, nada daria certo. Quanto mais pra mim, que é do Nordeste. Às vezes a gente sofre muita coisa. Imagina sendo negra e jogadora de futebol. Não tenho dúvidas de que para mim isso tudo representa muito. Quebrando realmente vários preconceitos, né, Evandro? Em uma época que o futebol não era tão, assim, valorizado, o futebol feminino, assim. E o que faltou, acho que, para essa seleção da Formiga foi o título e a medalha, né? Que bateu na trave 2 vezes. Mas a Formiga é uma grande jogadora, né? A Formiga, assim, ela, se você comparar com os jogadores, assim, ela tem muita raça. Ela é estilo jogador brasileiro, assim. Jogador brasileiro de raça, que não foge da luta mesmo, não. 7 Copas do Mundo, ela participou. Se a gente analisar também, no futebol, tá aí as mulheres sendo árbitras. Copa do Mundo, quantas mulheres apitaram, enfim, vamos citar o Brasil. Eu sempre vejo, quando eu estou assistindo o jogo, eu gosto de ver sempre a arbitragem, quem está apitando. E hoje a Edna Alves Batista, hoje... mas ela é judia de São Paulo também. Mas eu falo o respeito que o homem tem pela mulher, principalmente no futebol. O futebol não é fácil apitar. E ela conduz certinho, claro, tem alguns... Isso é normal, até o próprio homem erra, né? Então, no futebol, a Edna Alves Batista, ela faz um desempenho fantástico. E quantas mulheres estão estudando e têm o desejo de ser árbitra, tudo espelhando assim na Edna Alves Batista. Importante. E a gente fala de um histórico agora mais recente, que trata-se de Rebeca Andrade, a medalhista olímpica, ouro nos jogos agora nas últimas Olimpíadas de Tóquio, e além de Raíssa Leal, a fadinha do skate. Então nós temos aqui um futuro muito promissor com essa meninada que está correndo hoje aí, que realmente tem feito a diferença, e a gente só tem que realmente parabenizar. E desde lá de trás, desse início das mulheres no esporte, eu acho que isso aqui, pro momento que chegou hoje, acaba ficando um pouco mais simples, né, Evandro? Pois é, hoje tá bem mais, assim, as mulheres estão conquistando seus espaços, que tem que conquistar mesmo, e tem essa geração que abriu o caminho dos esportes aí, numa dificuldade, num lugar que o esporte não era valorizado para as mulheres, né? E você vê hoje o quanto que as mulheres estão evoluindo, a Raíssa, a Rebeca, as meninas do vôlei, o futebol feminino que prepara para a Copa do Mundo. Quando a gente imaginava que o futebol feminino ia ter essa dimensão de ser transmitido na TV aberta, com essa densidade. Pois é. Muito legal, né? Parabéns, então, a todas as mulheres aí do nosso... Dia internacional, não ia falar do nosso Brasil, mas não pode, do mundo, né? O que seria do planeta Terra. Bom, Panorama Esportivo, oferecimento de Fogão Caipira. Saboreie aquela comida deliciosa que você só encontra no Fogão Caipira. E hoje... Quarta-feira, sabe o que tem, Evandro? Hoje é dia de feijoada. É bom. Atenção para os destaques de hoje com feijoada, lombo de cação ao molho de alcaparras, alcatra cebolada, lombo à milanesa com geleia de abacaxi, coxa grelhada, frango a passarinho, rondelli de 4 queijos e muito mais. Fogão Caipira na rua Major Anacleto 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do fogão é 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. Fui falando, deu até água na boca de tanta coisa gostosa. Não, você já come e já quer levar a marmitinha embora já. E eu com essa fome que eu tô aqui, meu Jesus. Rápido intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade, variedade e muito preço baixo. Pernil suíno sem osso, peça pedaço, quilo 12,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, quilo 6,58. Peito de frango congelado, quilo 6,98. Ofertas válidas até 8 de março. Mineirão Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Mineirão Atacarejo, preço baixo de verdade. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa,
Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Vem aí! Pela primeira vez em Guaxupé, Grupo Catinguele ao vivo! Seu corpo é o mar por onde quero navegar. E no meu colo te ligar. É dia 11 de março, no Clube Guaxupé. Abertura com Samba Trupe. Informações e reserva de mesas no Clube Guaxupé. Ingressos antecipados na Banca Martins e Clube Guaxupé. Lua vai. Catinguele ao vivo, pela primeira vez em Guaxupé. Dia 11 de março, no Clube Guaxupé. Sem ela é o meu pior castigo. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Pois é, João Augusto, voltamos com o Panorama Esportivo e temos esporte local também. Tá aí notícias do futsal masculino, a seleção de Guaxupé, comandada pelo Bilu. Bilu faz parte da comissão técnica, jogou na noite de terça-feira no ginásio poliesportivo contra Juruáia. E Juruáia venceu o Guaxupé por 5-3. Bilu passou para a gente os detalhes, né? A seleção guaxupeana está se preparando, se organizando para as futuras competições que se refere a futsal. E Juruáia venceu bem por 5-3 a seleção guaxupeana. Também hoje, atenção aí, hoje acontece um jogo pelo Campeonato Regional Cinquentão aqui de Guaxupé. Jogo que estava programado para domingo, foi antecipado, foi adiantado para hoje, quarta-feira, às 20 horas, no Carlos Costa Monteiro, Mogiana e Tequila. Portanto, hoje, 20 horas, Mogiana e Tequila fazendo o jogo adiantado da rodada. Continuando também aí com as notícias locais, vem aí o Sessentão, a Copa Sessentão, aí homenagem ao troféu Antônio, né? Antônio Donizete Bento é homenageado o troféu do Sessentão, Copa Sessentão. Está programado para o início no próximo dia 17 de março. A gente vai trazer os detalhes mais pela frente. Fechou, João? Fechado. Bora falar de Copa do Brasil? Tivemos ontem a abertura da segunda fase com um jogo, hein? Puxa vida, Rafael, o jogo que aconteceu lá no Bento Freitas, em Pelotas, o Brasil de Pelotas, campo lotado, estádio lotado, bateu a Ponte Preta por 2-0. É claro, o Brasil de Pelotas é o jogo único, o Brasil de Pelotas segue na competição e a Ponte Preta é eliminada da Copa do Brasil. Evandro, que fase da Ponte Preta, hein? Que fase, mas foi um jogo assim, a Ponte Preta teve mais volume de jogo, só que faltou finalização, faltou o básico, né? Não, faltou gol, né? Porque finalização teve, ela teve 27 finalizações. Teve mais posse de bola, só que não conseguiu reverter em gols. O jogo, então, para você foi mais... Claro que o Brasil de Pelotas chegou no ataque 5 vezes e fez 2 gols. A Ponte Preta chegou 27. E não conseguiu furar o bloqueio do Brasil de Pelotas. O goleiro do Brasil de Pelotas também pegou até pensamento. Para você foi o melhor em campo? Foi o melhor em campo. Jogou mais, assim. Depois, no primeiro tempo, o comecinho do jogo foi equilibrado. Teve chances abertas. Aí depois,
Ponte Preta parece que foi começando a sentir perna, foi cansando. E é interessante também que com a vitória o Brasil de Pelotas classifica para a terceira fase e pode mandar a CBF fazer o Pix, 2 milhões e 100. Cascai, né? Manda faz diferença, né? Ô João, e sem contar a festa linda que a torcida Chavante fez, né? Ô Rafael, então pra você ver, hoje o fator torcedor, ele envolve muito, ele agrega muito, principalmente numa competição dessa que é jogo, é a vida. Você tem que vencer para você continuar. E no caso o Brasil de Pelotas, com o estádio lotadinho, o pessoal aplaudindo, incentivando, elogiando, isso ajuda muito, incentiva muito dentro de campo, né? Agora que a Ponte Preta, o Evandro foi muito claro. Ela jogou muito mais que o Brasil de Pelotas. Teve mais posse de bola, teve mais próximo do gol por várias vezes. E o Brasil, pelas 5 vezes que foi, ele fez 2 gols. Foi mais objetivo, né? Mais objetivo e ganhou o jogo, né? A Ponte Preta teve tranquilamente pelo menos 5 ou 6 oportunidades claras de gol. Claras. Então, assim, realmente chama atenção o que também, querendo ou não, acho que prejudicou um pouco a Ponte foi o seguinte: o gol do segundo tempo tomou logo no começo da segunda etapa. Foi. E aí teve aquele ímpeto, mas aí depois já tinha que buscar 3 gols. Aí tem que começar de novo, né? Exatamente. E o próprio no primeiro tempo, o gol do Chavante, do Brasil de Pelotas, foi aos 12. Então a Ponte não teve tanto tempo hábil assim para poder. Ela sempre teve que correr atrás do resultado, correr atrás do placar. Por essas e outras, que foi difícil, e aí teve a declaração polêmica do Pablo Diego, atacante da Ponte Preta. Diz o seguinte, abre aspas: cara, é difícil falar nesse momento, é muito ruim o sabor da derrota. Infelizmente nós fomos mal em 2 lances ali, agora é pedir desculpa pro torcedor, voltar para a nossa casa e tentar ajustar esses pontos que erramos hoje. Não tem mais o que ajustar, saiu da competição. E a Ponte está com um problema financeiro, a Copa do Brasil seria totalmente benéfico para o clube. Uma ajuda para a Ponte, né? Agora, essa fala do Pablo Diego, gente, isso é aquela velha história. É conversa para boi dormir. Aquele migué, né? É chamado de migué, né, Evandro? Todo mundo sabe que faltou mandar a bola na rede. As oportunidades chegaram, as chances tiveram, muito mais que o próprio Brasil de Pelotas, só que não perdeu o jogo. Tem que chegar e falar, gente, não estamos bem, não fomos bem, erramos muito. Esse é o objetivo. Agora vem com essa conversa, deixa que aconteceu, bola que segue, vida que segue, tem próximo, voltar para casa, para se preparar para a competição. Para com isso, é a velha conversa mole de jogador quando perde o jogo. Bom, hoje temos mais 3 jogos. Tá aí, a bola rola, né? 19 horas no Estádio das Nações, em Santa Catarina, Camboriú e Bahia. O segundo jogo que acontece hoje é Tombense encarando o Retrô. O jogo acontece no Soares de Azevedo às 21h30. O outro jogo também é aí às 20 horas no Estádio Baianão, lá no Belém do Pará. O Remo pega o São Luís do Rio Grande do Sul. Agora, esse jogo aí, Camboriú e Bahia. Ô Evandro, a gente tem que começar falando do Bahia pelo seguinte: primeiro ponto, SAF, Grupo City e investimento. Não dá pra perder pro Camboriú, hein? Mas a Bahia chega pressionado, porque já não tá bem na Copa do Nordeste, tá penando lá na Copa do Nordeste, e Copa do Brasil agora é o refresco do primeiro semestre, não adiantou nada o investimento, tanto investimento que fez. Aí se aconteceu o que aconteceu com a Ponte Preta, hein? E corre o risco, né? Corre risco. Bom, o Camboriú quer continuar fazendo história e chegar até a terceira fase. Com risco de rebaixamento no Campeonato Catarinense, olha só, tá com risco de rebaixamento do Campeonato Catarinense. A equipe comandada por Júnior Lopes deixa a pressão de lado no estadual para receber o adversário da primeira divisão. Aí a gente, fazendo um quadro comparativo, o Bahia tem uma vitória nos últimos 4 jogos e atravessa um momento irregular com Renato Paiva. A situação delicada na Copa do Nordeste, conforme o Evandro falou, pressiona muito o treinador, assim como o rendimento ruim do time, regularmente vaiado na Fonte Nova. Um bom resultado é encarado como fundamental para dar tranquilidade ao trabalho. João Augusto, os 2 times chegam pressionados para esse jogo de hoje. E aí, o que me diz? Rafael, se a gente analisar em estrutura, em equipes, times fortes, considerados aí trajetória, história no futebol brasileiro, o Bahia tem que vencer o jogo.
O Bahia, aquela palavra obrigatória, não, mas o Bahia, mesmo jogando fora de casa, o Bahia é favorito. Ô, João, precisa vencer esse jogo. Nesse caso, eu sou favorável ao termo obrigação. Nesse caso, eu acho que tem que usar o termo. Sabe por quê? A gente tá falando do Camboriú. Tá brigando pra não cair no Catarinense. Agora, é um time totalmente, não dá pra colocar na mesma prateleira. E outra coisa, a gente tá falando de um Bahia que teve investimento. Hoje o atacante do Bahia é o Ricardo Goulart. Se duvidar, o valor do Ricardo Goulart deve ser a folha salarial do Camboriú. E tem o Jacaré também, que é corredor, né? Tem o Jacaré. Falando em Bahia, só para o Bahia tem interesse aí no Marinho. Estava vendo agora o Marinho do Flamengo está sendo especulado pelo Bahia para melhorar ainda mais essa equipe, porque o precisa Bahia fazer o dever hoje, né? Porque senão precisa, Evandro, porque o Bahia, o Rafael foi muito objetivo, gente. O Bahia nessa temporada tá jogando um futebol fraquinho. Bom, o Camboriú, esse time que vai jogar contra o Bahia, foi fundado em 2003. Ele tem um campeonato catarinense da Série C e um campeonato catarinense da Série B. São os 2 títulos. E tá correndo pra... Não, ele vai jogar com 30 volantes atrás e uma bola só. Jogar por jogar por uma bola. E agora, o Bahia chegando pressionado, corre risco, gente. Não dá pra falar, não. Quanto fica pra você, Evandro, essa partida? Eu acho que mesmo assim com risco, acho que dá 2-0 Bahia. João Augusto. O Evandro, eu vou 2-1 para a equipe da Boa Terra, o Bahia. Gente, eu vou apostar 1-0 pro Bahia e no sufoco. Gol aos 88. A gente falando assim, mas a obrigação do Bahia, menos de 3 eu nem comemoro. Exatamente. Remo e São Luís eu vou deixar aí pra gente ver o que vai acontecer agora. O terceiro jogo é a Tombense pegando o Retrô. A Tombense também precisa fazer bonito hoje, jogando em casa, hein? Olha, essa equipe de Pernambuco, do Retrô, não é uma equipe assim tão medíocre, não. O famoso não é bobo, não? Não é equipe boba, não. Digo, o cara bobo, não é boba, não. Mas o Tombense aí, como você já está mandando seus jogos aí, a casa hoje, o Tombense é o Soares de Azevedo. Eu preciso jogar, claro, para vencer o Retrô. Joga em casa, o torcedor vai lá, vai aplaudir. Eu diria que o Tombense, sim, precisa vencer o time do Retrô. Mas, volto a dizer, essa equipe lá de Pernambuco tem qualidade. Bom, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube Toninho Imbatível. Lombo suíno congelado, pacote apenas R$17,99 o quilo. Acém bovino peça só R$27,99 o quilo. Cerveja Antártica original 473 ml só R$4,49. Se beber não dirija. Limpador Veja multiuso 500 ml exceto Power Fusion por apenas R$3,99. Vem aproveitar as ofertas imbatíveis do Toninho em Guaxupé, na Avenida Capitão Martimiano Prado e Conde Ribeiro do Vale. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789.
Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Mês do consumidor é na Viamundo Renault. Will Design 2023, o SUV dos compactos, com parcelas de R$883. E mais, hein? Stepway 2023, o carro que combina conforto, economia e versatilidade por R$77.900. Aproveite para garantir o seu carro novo. Venha para Viamundo Renault, sua melhor direção. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estão de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Gente, vamos falar de Campeonato Carioca? Hoje temos a 11ª rodada, no caso, que define a Taça Guanabara. Tá a última rodada dessa primeira fase inicial. 21h10, lá no Maracanã, clássico Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Você disse muito bem, Rafael, decidindo aí o troféu Taça Guanabara. Nós temos também, João Augusto, hoje Botafogo e Portuguesa. O jogo acontece no Raulino de Oliveira às 21h10. 21h10 também no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, Resende e Audax Rio. Hoje, fechando os jogos de hoje, em Bacaxá, Boa Vista, encarando o Volta Redonda, também 21h10. O complemento da rodada acontece amanhã e a gente dá mais detalhes. Ô Evandro, para começar aqui, temos que falar do Botafogo. O Botafogo encarando a Portuguesa. Precisa mais do que nunca desses 3 pontos se quiser pleitear uma vaguinha aí na Taça Rio, né? Na semifinal. O Botafogo, acho que é o jogo da vida dele essa semana, porque precisa com tudo, porque tá 5º lugar e o Volta Redonda ainda precisa torcer pro Volta Redonda perder o jogo ainda. Mas não é fácil não, hein? Não é fácil, mas eu acho que o Botafogo passa, a Portuguesa não tá assim, então... O problema do Botafogo é ganhar ou o problema do Botafogo é ter que torcer contra, João Augusto? O problema do Botafogo, Rafael, é ganhar e ganhar da Portuguesa. Depois torcer, mas o importante é primeiro ganhar o jogo. Pois é, mas o Volta Redonda que tá bem aí, como é que vai perder pro Boa Vista? Mas o Volta Redonda joga fora dos seus domínios, joga em Bacaxá. Mesmo assim, mas o Boa Vista tem uma vitória só. Exato. O time do Boa Vista é horroroso. E o Botafogo, né? O Botafogo joga lá no Raulino de Oliveira, diante da Portuguesa. Agora, o Botafogo tem tudo para ganhar. Mas agora, o jogo acontece por conta do clássico, né? Por não ter 3 torcidas também aí, né? Interessante. Agora, gente, o momento que vem o Boa Vista, eu acredito que dificilmente ele vai deixar de escapar uma vitória diante do Boa Vista. Agora, o Boa Vista também, se você analisar, vem com tudo. O Boa Vista precisa, uma vitória hoje, talvez já consiga sair desse momento ruim. Mas precisa vencer. Se ele ganhar, também. Ainda não sai da zona de rebaixamento. Não sai. Não, na verdade cai só um. Cai só um. Hoje quem cairia seria o Resende. Agora, mas ficaria mais longe. Ficaria, não tenha dúvida. Só que o Resende também pega o Audax, que não disputa mais porcaria nenhuma. Então tem esse porém também. Agora, sobre esse Botafogo, demorou para acordar, né? Um jogo que tivesse ali, que tivesse pelo menos empatado, ele estaria com a mesma pontuação que Volta Redonda e Vasco. E dependeria menos dos adversários. É o mesmo caso que a gente tá falando do Bahia, né? Exato. Todo investimento era para estar dependendo só de si, né? Aí, lógico, o Bahia tá no último colocado lá no Copa do Nordeste, mas... Pois é, agora, a questão aqui, claro que ele tem probabilidade de tirar inclusive até o Fluminense.
da Taça Rio. Mas para isso precisa de uma super combinação de resultado. Flamengo ganhar, Vasco ganhar, Volta Redonda ganhar, abrir margem aqui abrir uma sonora goleada, digamos assim. Mas, gente, tem que ser o jogo perfeito hoje do Botafogo. O jogo perfeito, rodada perfeita. Agora, um jogo que vai ser... Já tá dando o que falar, João Augusto. É o Fla-Flu, que decide a Taça Guanabara. Temos aí um Flamengo chegando pressionado para mais uma competição. Do outro lado, tem o Diniz. Será que sai o primeiro caneco do treinador? Ô, Rafael, se a gente analisar esse clássico, gente, é clássico grande do futebol. É gigante. É em situação de pressão. Questionamento. Hoje o Fluminense está mais tranquilo, está mais sossegado, faz uma boa campanha, mesmo, é claro, o Flamengo estando na ponta. Mas eu vejo o momento do Fluminense hoje melhor que o Flamengo, entendeu? Essas percas de título do Flamengo, perdeu 3, praticamente um atrás do outro, então isso aí empobreceu muito a equipe do Flamengo se tratando de competições. Agora o Fluminense está tranquilo, está sossegado, não tem toda essa pressão e tem tudo, pode sim arrancar uma vitória diante do Flamengo, Rafael. Evandro, se Vitor Pereira perder mais hoje, aí fica insustentável? Eu acho que sim, aí não tem condição. Hein? A diretoria já falou que ele vai ficar até o fim do Carioca. Mas eu acho que vão dar aquele migué. A diretoria sempre fala isso. Né? Que ele foi melhor para todas as partes. A gente veio comunicar, porque eu acho que se ele perder, que aí ele começa a perder o grupo, né? Assim, há quem diga que ele já perdeu o grupo, né? Agora, por sua vez também, João Augusto, a gente tem que falar do próprio treinador, falando, se ele perder, tá, beleza. E se ele ganhar? Ele tem a tranquilidade necessária para terminar o ano, pelo menos, no Flamengo? Uma vitória hoje, principalmente de um rival, diante do Fluminense, de uma forma, dá uma amenizada, se dá uma pouca tranquilidade para ele dar sequência no trabalho dele. Ou ganhamos de um rival forte que é o Fluminense. Agora, claro, até para a própria diretoria, essa situação de permanência, não, está tranquilo, vai até o final da competição. Mas ele, claro, que o problema é o Flamengo, ele não tem jogado bem, né? Ele não tem jogado. Perdido e não tem jogado bem, tá? Que eu acho que assim, eu acho que foi a primeira pressão realmente que esse time tomou desde 2018, quando ele foi montado. Então agora realmente chegou no momento de provação. Só que eles não têm que provar que eles já ganharam tudo. E aí que é onde a conta não fecha. E se a gente analisar, o campeonato carioca, o Flamengo praticamente jogou com a equipe considerada B, que o Flamengo considerado titular estava disputando esses títulos aí. Daí, para o treinador, com força máxima que vai colocar, se ele levar uma chacoalhada, o time B fez bem, o time considerado A, força máxima, não foi bem. Até para o próprio treinador montar, colocar essa equipe em campo. Uma boa notícia para o flamenguista aí é que o Pedro foi relacionado. Até então ele estava por problema de físico, né? Por problema de lesão, ele não tinha sido relacionado, mas foi relacionado para a partida sim, mas deve começar no banco. O provável Flamengo deve ir a campo com o Santos no gol, Fabrício, Bruno, Rodrigo Caio e Pablo, ou seja, ele vai manter o 3-4-3, o Vitor Pereira. Então Fabrício, Bruno, Rodrigo Caio e Pablo na zaga, Mateuzinho e Ayrton Lucas como alas, Vidal e Gerson no meio, na frente Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. É a força máxima do Flamengo. Eu não colocaria 3 zagueiros não, mas gente. 2 volantes. 3 zagueiros, 2 volantes. Eu não colocaria 3 zagueiros não, você vai me desculpar. Eu até digo mais, João Augusto. Eu talvez entraria com o time, já que o Pedro não vai ter condições de jogo, eu entraria com o Cebolinha no ataque. Como terceiro cara do ataque, recuaria Everton Ribeiro para fazer esse meio campo aí, para a bola chegar com mais qualidade nesses 3 homens do ataque. Um time para cima, verdade. Se você jogar com 3 zagueiros, povoar um meio campo, você disse muito bem, a bola dificilmente vai... Não é que o Flamengo vai chegar tem muita opção, gente. Tem muita opção. Pô, eu vou colocar então, não quero o Cebolinha, vou colocar o Marinho. Ou o próprio o Mateusão lá que tá jogando pra caramba. Então, querendo ou não, é fácil escalar esse Flamengo. Mas eu acredito que o treinador, o VP, o Vitor Pereira, desde quando ele chegou no Flamengo,
ele não conseguiu encaixar uma equipe. A cada jogo ele mexe no time, joga com um modelo diferente, com um padrão diferente, com um esquema diferente. Eu vou no 3-5-2, vou no 4-3-3, vou no 4... Enfim, entendeu? E hoje eu preciso ganhar um jogo. Por que você não joga esse time pra cima? O Luan mandou uma mensagem pra gente aqui que diz o seguinte: pessoal do Panorama, sou corintiano e hoje sou fluminense desde criancinha. Será que a torcida do Fluminense tá aí? Tem um apoio a torcida mais, do né? Corinthians tá em coro pela torcida do Fluminense? Você pode. O Rafael não é só corintiano, não. Acho que todas as outras torcidas. É Fluminense hoje. Então, ele joga o Everton Ribeiro no canto lá. Eu acho que o Everton Ribeiro tem que ficar no meio para receber a bola. Aquele cara que joga de costa. Não aquele cara que sai em velocidade. Não tem mais aquela explosão para jogar na lateral. Acho que ali poderia ser o Everton Cebolinha, eu acho. E colocar recuar o Everton no meio. E tem mais, né, o Everton Ribeiro, ele é muito técnico. E ele cara que pensa, né? Ele não dá conta de marcar. Tem que alguém marcar para a bola chegar nele. Mas eu acho que ele não pode marcar. Não pode. Você pode. Tá livre, né? É lógico. Ele tem jogado, o Everton Ribeiro, a gente percebe no Flamengo que ele tem sofrido no jeito de jogar. Hoje ele não pode. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande, a bola tem que chegar nele. Bota outros para correr para ele, e a bola chegar nele. Você disse muito bem, Ivan. Ele está num canto, está numa beirada de campo. Você entendeu? E quem tem que fazer essa função é o Gerson e o Vidal, que tem que jogar as bolas para eles. Isso. Bom, temos mais mensagens aqui, pessoal. Falei do Luan. O Elvander, nosso amigo Elvander, ele diz o seguinte: boa tarde, turma do Panorama Esportivo. Na minha opinião, hoje o Fluminense é favorito e vai ganhar fácil do Flamengo. O Flamengo é uma constelação sem brilho. Abração a todos. Obrigado, amigo. Obrigado pela participação. Hoje o Fluminense chega bem mais tranquilo para essa partida e, em caso de vitória, consegue também manter essa vantagem de jogar pelo empate na semifinal. O problema do Fluminense é o Diniz, né? Porque nesses momentos assim... Exato, é a hora que ele precisa brilhar que ele não brilha. Só que é a grande oportunidade do Fluminense, que tem um time aí que está praticamente há 30 dias sem sofrer gols. Então, o Diniz, ele não vai fazer isso. De jogar pro time do Fluminense direto para cima. Ele não vai fazer. É a forma que o modelinho, a mesmice dele. Ele vai pro 4-3-3. O padrão, jogar fechadinho. Eu vou te falar o time do Fluminense que deve ir a campo, então, e a gente debate um pouco sobre. Vai a campo com Fábio no gol, Nino e David Braz na zaga, Samuel Xavier e Alexandre nas laterais, André, Martinelli e Ganso no meio, na frente Keno, John Arias e Germán Cano. Olha, se você... O time é muito bom. Correria. Do meio para frente, assim, na parte defensiva sofre um pouco. Salvo ser o Nino, que é um bom zagueiro. Agora, do meio para frente, meio campo para frente, o Fluminense é forte, principalmente esse trio de ataque aí, Arias, Cano e o Keno. E o Keno, é fortíssimo. É forte. Bom, o que eu mencionei aqui para vocês, gente, é exatamente isso. O time menos vazado e há um mês sem sofrer gols, a defesa do Flu é o grande trunfo para o Fla-Flu. É um time já encaixadinho, né? Já tá montado ainda. É um time que perdeu poucas peças, assim. Ainda vem, assim... E foi teve bons reforços, né? E pensando pro brasileiro já, tem o Marcelo na lateral ainda, que tá pra estrear. Imagina esse time. Ó, o Fluminense sofreu 3 gols em 10 jogos. Isso é bom, isso é importante pra parte defensiva. Tem hora que dá vacilo, mas você vê em 10 jogos... Só que a defesa do Flamengo sofreu 4 só. Então. Se você falar assim, não, o time do Diniz não toma gol, é meio estranho, né? Você falar isso. Porque geralmente toma muito, faz muito e toma muito. Mas ele conseguindo acertar essa defesa assim, nossa, aí pra frente põe o Ganso pra fazer aqui que nós tava falando, jogar livre. E aí tem os 3 caras rápidos, que eu acho o Pablo lento pra marcar ali o Cano, ou até mesmo o Keno. O Pablo vem de lesão, né? Tá se recuperando. Mas é mais um recalque corintiano, pelo que eu tô vendo aí. O Rodrigo cai também. Tá machucado. Entra, sai, inicia o jogo. Ele tá na relação do Flamengo. Então, o Cano, o momento do Cano é gigante. O Keno do lado direito, o Arias do outro lado, o Ganso para arrumar, para organizar, para levar a bola chegar. Não, na rodada passada ele jogou demais o Ganso, né? Sim. Jogou demais. Gente, não vai ser fácil, acho que vai ser um jogão de bola que acontece na noite de hoje.
E realmente, aí nós teremos essa definição. Acho que isso aí é a gota d'água para Vitor Pereira. Se fica, se sai. Quanto fica, Evandro Oliveira? Eu acho que vai ser... Eu acho que esse é um jogo de muitos gols. Achei 3-2 pro Fluminense. João Augusto. O Evandro tá bastante otimista, hein? Eu acho apesar que dos dois volantes do Flamengo. Vai ser pobre de gol. Eu vou 1-1. 1-1? 1-1 favorece o Flamengo, certo? 1-1 vai pros pênaltis? Não. Não. É. O empate dá o Flamengo. Não, empate dá o Flamengo? Então deixa eu mudar o placar aqui. 1-0 Fluminense. Eu vou apostar no Flamengo, gente. Apesar, eu vou só pra contrariar vocês. Se vocês dois tivessem apostado no Flamengo, eu apostaria no Fluminense. Então é pelo mero prazer de contrariar a bancada. Só por isso. A gente tem essa situação. E aí é o seguinte, o que acontece? A gente tem, bem ou mal, o Flamengo precisa dar uma resposta pra torcida e isso aí vai ter que ser hoje. Precisa jogar bem, né? Precisa Só mostrar. que do outro lado tem um Diniz que nos últimos 3 anos ele tem um aproveitamento de 67% contra o Flamengo. Tem muita coisa em jogo. Mas Rafael, esse desespero é desespero. Que o Flamengo tem que mostrar pra torcida. Nós temos que mudar o quadro, vamos dizer assim, e isso, ou de uma forma ou outra, facilita o adversário, no caso o Fluminense. O desespero, nossa, eles estão com a corda no pescoço, o torcedor cobrando, questionando, exigindo, enfim, isso aí, se o Fluminense encaixar, olha, abre o olho Flamengo. Vamos ver o que vai dar, a gente conta tudo o que aconteceu nesse jogo amanhã. Ó, tem uma mensagem de 2 flamenguistas aqui participando com a gente também, ó, o Luciano manda pra gente e diz: hoje o Mengão tira a zica. Será? Tem que jogo, tem. E nosso amigo, isso, né? O nosso amigo Claudecio Boca, que não vai mais na esportiva, mandou áudio pra gente. Boa tarde, meus amigos do Panorama Esportivo, é o Claudecir. Deixa eu fazer uma pergunta pro seu João aí. Ô, João Ferpa, deixa eu perguntar, por que todo mundo torce contra o Flamengo? Será que é por causa de medinho? Todo mundo tem medinho contra nós? Hã? Porque esse time ganhou tudo? Ai. Responde aí, João Ferpa. Vai, João, responde o Boca, então. Grande abraço ao Boca, eu quero dizer, é importante essa participação, tá sempre com a gente, né? Momento hoje do Fluminense, se a gente falar em relação ao Flamengo, o Fluminense está melhor hoje nesse jogo do que o próprio Flamengo. Como disse, o Flamengo está no desespero, tem que ganhar, tem que mostrar para o torcedor. E o Fluminense está sossegado, está tranquilo, é claro, precisa ganhar o jogo. Então, momento do Fluminense hoje, nesse jogo, está melhor que o Flamengo. Rápido intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855.
Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Mais mensagens dos nossos amigos ouvintes aqui, ô João Augusto. Aí tem mais um palpite aqui que é justamente do jogo do Flamengo. O Thiago mandou um alô pra gente. Alô, galera do Panorama Esportivo. Hoje meu Mengão vai me decepcionar de novo? Será? Mas ele tá tirando onda, né? Ele tá sacaneando, que eu sei que ele não é flamenguista. Agora, temos aqui também, o Adelino. Olá, pessoal do Panorama Esportivo, boa tarde. O Vitor Pereira tem que ir pro jogo hoje com as malas arrumadas. Perdeu, tchau, Coloral. Um abraço pra todos e tchau, obrigado. Um abraço, meu amigo. Aí eu quero saber, aí se ganhar amanhã, você, Miriam Reis, aí vocês vão à forra, porque aí vocês vão dar as devidas respostas, né? Porque essa galera que tá cornetando aí. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos aguardar os próximos capítulos e a gente traz todos os destaques. Ô João, bora falar de Copa Sul-Americana? A bola rolou ontem, né? Pela primeira fase, chamada fase classificatória. A pré-Sul-Americana. Lembrando que é a prévia, né? Lembrando que equipes do mesmo país se encontram. Taquari do Paraguai 2, General Cabaleiro também do Paraguai 2. Audax Italiano 3, Universidade Católica 2. Lá na Venezuela, Caracas 0, Academia Porto Cabello também 1. LDU, Liga Desportiva Universitária 4, Delfim, não é o Delfim Moreira, 0. River Plate, não é aquele da Argentina, do Uruguai 0, Peñarol 4. Os jogos de ontem foram esses. Vamos aos jogos de hoje, onde temos mais 6 confrontos. A bola rola, né? Deportivo Guabira, da Bolívia, e Oriente Petroleiro. Quem não se lembra do Oriente Petroleiro é aquele que o Palmeiras enfiou aquela sapecada. O Águilas Douradas pega o Santa Fé às 21 horas. Guarani do Paraguai e Esportivo Ameliano, também do Paraguai. O Guarani você lembra, né, João? A gente tem a boa. Universidade César Valerro encara o Binacional. Defensor do Uruguai e Danúbio também do Uruguai. E para fechar, nós teremos o Estudiantes de la Merida contra o Deportivo Táchira. Tá aí, tem mais um jogo, César Valerro e Binacional. Vamos lá então, a gente não tem o que comentar, isso aqui é simplesmente uma pré-Libertadores, o ruim jogando contra o fraco. Então vamos ver quem vai. Destaca o Peñarol, mas não é aqueles times que era antigamente. Se a história da Libertadores começasse da década de 80 para cima, muitos deles aí não tinha título nenhum. Nossa, porque... É difícil. Bom, bora falar de Libertadores da América? A bola rola hoje na terceira fase classificatória com 2 jogos, 19 horas no estádio El Tenente no Chile, Magallanes e Independente de Medellín da Colômbia. E hoje tem Brasil em campo também, hein? No El Campín, o Milionários recebe o Atlético Mineiro. Falando um pouco desse jogo, Evandro, o Galo passou da primeira fase da pré-Libertadores. Hoje ele joga aí realmente esse confronto direto com o Milionários. Desses confrontos, quem ganhar vai para a fase de grupo. Você acha que é um jogo difícil pro Galo? Hoje, primeiro jogo, sim, lá no Milionários venceu a Universidade Católica. Foi um adversário tecnicamente mais difícil que o Atlético, né? Mas o hoje, Carabobo? Eu acho que o Atlético hoje precisa ter um cuidado, assim, favoritaço, né? Mas precisa ter um cuidado lá, porque o Milionários gosta de dar uma prontadinha, assim, jogando em casa, né? Bom, aí nós temos que falar o seguinte, o provável Galo, João Augusto, vai a campo com Everson no gol, Gemerson e Maurício Lemos na zaga, Dodô e Saravia nas laterais,
Alan, Edenilson, Patrick e Pedrinho no meio, na frente Paulinho e Hulk. Olha o time do Atlético. Olha, força máxima. Puxa vida. Esse Maurício Lemos, gente, eu vi, tem muita bola. Agora o Atlético tem que se preocupar com ele, Atlético. Pela equipe que tem, o Colde colocando força máxima, né? Ele tem que jogar a bola. Agora, que o Milionário, como posicionou o Evandro, não é o time do Carabobo, é outro time, totalmente diferente, e melhor que o Carabobo, não pode vacilar diante da equipe da Colômbia, lá na Colômbia. Agora, eu entendo que o Atlético, pelo time que vai entrar em campo, pela equipe que tem, que o Codê vai colocar, pode sim arrancar um resultado positivo lá na Colômbia. Bom, já falando do Milionários, o treinador poupou todo o ataque titular na última partida. Não há problema com cartões. O Milionário deve repetir a mesma escalação que venceu a Universidade Católica do Equador na volta da fase 2. O último jogo do time foi pelo Campeonato Colombiano, quando venceu o Deportivo Cali por 2-0. Autores dos gols na vitória da Libertadores foi o Leonardo Castro e o Daniel Catanho. Sequer foram relacionados no fim de semana e são os jogadores mais perigosos da equipe. Ou seja, de olho aí, torcida do Galo, em Leonardo Castro e o Catanho. Ele poupou aí, né? Vários jogadores já pensando nesse confronto de hoje diante do Atlético. Que é a última vaguinha antes da fase de grupo. Mas o Atlético, gente, é forte. Tem que fazer o resultado, a equipe do Milionário fazer o resultado para depois o outro jogo aqui em Belo Horizonte. Uma derrota lá, as coisas ficam difíceis para a equipe colombiana. Hoje então, a questão é a seguinte: se trazer um empate, é um bom resultado pro Galo, Evandro? É um bom resultado. Decide em casa semana que vem? Decide em casa, assim. Acredito que ele tem condição de vencer lá na Colômbia. Assim, não pode deixar cair na pilha, porque chega lá, fica meio nervoso. O time brasileiro, no último jogo contra o Carabobo, ficou nervoso do nada lá, num jogo fácil. Você concorda com o Evandro, João? Empate é um bom resultado pro Galo? O empate é um bom negócio lá, não perdendo, não deixando aí, não sendo derrotado, depois administrar aqui em Belo Horizonte. O empate é um bom negócio. Gente, eu tenho uma percepção aqui um pouquinho diferente, que eu acho que ele tem que trazer a vitória. Mas aí você pode me questionar, mas tá fora de casa e mais não sei o que. Tudo bem, ele pode estar jogando fora, ele pode estar fora de casa esse primeiro jogo, ele vai decidir em casa semana que vem, beleza. Só que se ele entra na pilha, igual ele entrou contra o Carabobo na semana que vem e não conseguir marcar, o Galo não é um time ainda que ele não tá seguro psicologicamente. Você vê vários jogos que o Galo joga bem, entra na pressão e não consegue fazer o gol. Sofre alguma... Do nada, né? Ele vira a chave. Dá um apagão. Então eu acho que pro Galo um bom resultado seria uma vitória hoje. Mas é fora de casa e tudo mais. Perfeito. Mas o Galo tem time para pegar uma vitória hoje. Tem tudo para ganhar. Tem um time para jogar lá e jogar bem. E fazer a diferença. E principalmente esse meio campo aí de hoje. Alan, Edenilson, Patrick e Pedrinho, gente. Se jogar e na frente com o Hulk e Paulinho. Essa dupla que, gente, vem dando certo. Bom, quanto fica, João Augusto? O Rafael... Puxa vida, Toda vez que eu pergunto o resultado, ele vira pra mim e fala assim, puxa vida. Eu vou acreditar, eu vou confiar que o Atlético não vai só empatar, não. O Atlético vai ganhar de 2-1. Evandro, quanto fica? Eu acho que vai ser 1-0 pro Atlético. Eles vão jogar meio que fechadinho, porque pro Milionários é o primeiro jogo. Assim. Vocês dois estão apostando no Galo. Você vai contra. Não, eu vou apostar no empate. Jogo de 1-1. Fechou? Fechado aí. Bora então, partimos assim, fechamos Libertadores da América. E aí a gente tem... Henrique, já tô te entregando o programa, pode ficar tranquilo aqui. Temos que falar de Liga dos Campeões da Europa, só pra gente concluir. Tá o Benfica, né? Jogando em casa, venceu o Clube Brugge da Bélgica por 5-1. No agregado, 7-1 Benfica. E também nós tivemos ontem o Chelsea batendo o Borussia Dortmund por 2-0.
passando o clube inglês, o Chelsea, para a próxima fase no agregado com 2-1. Temos jogos hoje também, João Augusto. Todos os 2 jogos programados para as 17 horas, Tottenham e Milan, da Itália. No jogo de ida, 1-0 Milan. Segundo jogo, atenção para esse jogão de bola hoje, hein? O Bayern de Munique recebe o PSG, o Paris Saint-Germain. Vale um detalhe bem relevante aqui, é que não teremos Neymar Júnior em campo. Para quem não acompanhou, ele sofreu uma lesão e é bem provável que ainda não jogue mais nessa temporada, ou seja, 4 meses afastado dos gramados o atleta brasileiro. Vamos falar um pouco mais dos jogos de ontem. Chelsea 2, Dortmund 0, Evandro. Foi um jogo, começo do jogo foi pau a pau, assim. O Borussia teve uma bola na trave no começo do jogo de uma falta, depois o Chelsea respondeu também com a bola na trave, foi um jogaço, assim. Aí depois o Chelsea teve um gol anulado no começo do jogo, aí depois a força do Chelsea pesou mais, o Chelsea conseguiu administrar bem esse jogo. João, o Chelsea, será que realmente virou a chave? Voltou a ter um time consolidado ou não? Tá no crescimento, tá melhorando, principalmente nesse jogo, precisava da vitória, e com um número de gol diferente, com a diferença de gol, e conseguiu, né? Ganhou do Dortmund. Chelsea tá em crescimento, tá evoluindo muito. O Jorginho jogou demais, né? Jogou demais. É o motorzinho que dá qualidade da equipe da Inglaterra. Mas o problema é esse, depende muito do jogador individual. O Chelsea tá assim faz tempo. Bom, do outro jogo, João Augusto, o Benfica simplesmente atropelou o Bruges. O Benfica é soberano, né? Muito acima do Brugge, da Bélgica, e sapecou 5-1. Merecido, 5-1 ficou de bom tamanho para a equipe belga, cabia mais. Aí foi realmente um jogo diferenciado. O golzinho do Clube Bruges saiu aos 41 do segundo tempo. Acho que na hora que o Benfica já tinha entregue para Deus ali. Não, quando você pega o videogame, você coloca no modo fácil e precisa fazer artilheiros no time, aí você vai tocando gol. Porque, nossa, foi muito. Foi nessa pegada, meu né? Deus do céu. Agora, o que esperar desse confronto de hoje, que ao meu ver é um dos melhores jogos dessa Liga dos Campeões? Bayern de Munique contra PSG. Olha, o Bayern, Rafael, ganhou o primeiro jogo, né? Leva essa vantagem. Fora de casa, né? Fora de casa, de 1-0. Vejo o PSG sem o Neymar. O treinador, ele tem aí o seu jeito de jogar. Com o Neymar, o PSG é um modelo. Sem o Neymar, acredito que vai ter que se virar aí, em outra situação. Mbappé e Messi está confirmado. Mas é difícil, hein? O Bayern é um senhor time de futebol. Tem essa vantagem de 1-0, vai fazer de tudo para manter, vai fazer de tudo para segurar a classificação diante do PSG. Vocês sabem que eu sou clubista e sou um cara fã de menino Ney. Então, o que acontece? Eu tô torcendo muito pro PSG ganhar finalmente essa Liga dos Campeões, mas eu não queria que ganhasse sem o menino Ney, não. Não queria. Por isso, hoje eu vou torcer pro Bayern. Eu acho que o Bayern, ele é favoritaço, assim. Eu acho que ele, por mais que tenha o Neymar, o Messi e o Mbappé, eu acho que 1-0 em casa agora, hein, para o PSG reverter, hein, fora de casa agora. Que os dois times são fortes, e muito forte a ponto de ser imprevisível. Hoje, o PSG pode ir lá ganhar de 3-0, porque tem time para isso. Assim como o Bayern pode enfiar 4. Que tem time para isso também. Então, assim, como são times muito fortes, acaba sendo um pouco imprevisível a situação. Quanto fica essa partida? Eu acho que vai dar empate, 1-1. João? 1-0 Bayern. 3-1 Bayern. É que nós falamos. Jogo de muitos gols hoje. É que nós falamos, o treinador aí do PSG vai ter que arrumar um modelo sem a ausência do Neymar. E agora o outro jogo, João? Tottenham, que recebe o Milan. Já no primeiro jogo foi lá e perdeu lá no San Siro, né? Esse aqui vai empate, 1-1. Quanto, Evandro? 2-0 Milan. Beleza, então pra gente fechar o panorama esportivo, só uma informação extremamente relevante para você que tá querendo trocar seu carro. Sim, Evandro, tô vendo que teu carango ali tá precisando de ter uma manutençãozinha, hein? Tá precisando de trocar já, precisando de um novo, né? Então vou te dar uma dica que você não vai perder tempo. Sabe por quê?
Acabei de passar na Viamão do Renault e lá já é 2024. Aí que beleza, hein? 2024, sim, já tem a linha 2024 lá na Viamão do Renault. Esse mês tem a Duster. O Duster é um SUV robusto para todos os caminhos. Você pode ir para a roça, você pode ir na cidade, você pode andar na rodovia, como você tanto gosta. Tudo que eu preciso. Por apenas R$ 118.900. E mais, a Oroch, a Duster Oroch, que oferece mais força, mais conforto e desempenho impressionante, com parcelas mensais de R$ 2.286. Além disso, você ainda terá 3 revisões gratuitas e o sorteio de R$200 mil. Consulte as condições na concessionária ou pelo WhatsApp 35 991190005. Pessoal ligando, perguntando onde fica a Viamonda. A Viamonda é de Poços de Caldas. Logo na entrada ali de Poços de Caldas, para quem tá vindo de Campestre e Campestrinho ali, é naquela entrada bem próximo ali. Então não deixe de fazer ter uma ótima oportunidade de você fazer um ótimo negócio. Essa Duster já edição 2024 num preço promocional e ainda concorrendo a R$200 mil, João Augusto. Puxa vida. Que é mais o quê? Só se eu pegar para dirigir seu carro. Com certeza. Virar seu motorista. Viamão do Renault. Passe lá e faça um bom negócio. Tá aí, registrar um grande abraço ao pessoal que nos acompanha todos os dias. A gente fica feliz e agradece aí essa presença com a gente. Dona Clarice Lourenço, né? Dona Clarice Lourenço, eu gosto que a gente fala que o time tá numa tiriça, numa manhaca, numa pitimba, né, Dona Clarice? Obrigado pelo carinho. O Zé Carlos, conversando com o Zé Carlos. O Jorginho, trabalhamos junto aí na Cochupé, trabalhava no armazém. Tá sempre com a gente. Edgar, o Ranieri, o seu Walter, fiquei conhecendo o seu Walter, o Miguel Esmarjace, o seu Geraldo Vieira, tá sempre com a gente. Tá famoso, hein, João? Obrigado pelo carinho e continue conosco no Panorama Esportivo, que vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá.